Oi, Reinaldo, duas grandes questões, acho que dúvidas até, né, que andam circulando por aí, em conversa de bar, de boteco, em rede social. Se o Lula pode ser preso, né, se e quando o Lula pode ser preso, se ele pode se livrar da prisão. E uma segunda parte é se essa candidatura dele ainda é viável, apesar da condenação e da provável prisão. Vamos lá, boa noite, Amanda. Vamos tratar primeiro da questão da prisão. No julgamento de ontem, só o desembargador Leandro Paulsen tocou na questão, né? O relator e o terceiro a votar, o Vitor Laus, não tocaram no assunto. Então vamos ver o que vai estar no acórdão. O acórdão é o texto que resulta ali do consenso da votação daquilo que se votou. O Leandro Paulsen disse com todas as letras que, esgotados os recursos àquele tribunal, isto é, na linguagem técnica, exauridas as possibilidades de recurso, então aí que se execute a prisão do Lula. Como o único recurso possível no TRF4 são os embargos de declaração, né, que devem ser apresentados no máximo em 2 dias depois do acórdão, então se estima que o tribunal possa dar resposta a esses embargos de declaração em 2 meses por aí, né? O embargo de declaração, lembrando sempre, é quando a defesa pede então que o juiz esclareça uma passagem ou outra, o tribunal esclareça uma passagem ou outra que lhe pareça obscura, né? Raramente, já aconteceu, mas é muito raro, o embargo de declaração tem poder para mudar uma decisão, para mudar uma sentença. Dito isso, vamos adiante. Por que é que o Lula pode ser preso? O Lula pode ser preso porque em 2016 o Supremo Tribunal Federal mudou a sua jurisprudência a respeito. A Constituição brasileira, no inciso 57 do artigo 5º, e se alguém se chateia porque eu fico citando lei, é que no Estado de Direito a gente cita lei. Se a gente não cita lei no Estado de Direito, a gente tem que citar o porrete, como alguns petistas andam pregando. Como eu não vou sair por aí com porrete, então eu saio com lei. O inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, que não pode ser mudada nem por emenda e, portanto, nem por ministro do Supremo, né, diz que as pessoas são inocentes, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença. O que é trânsito em julgado? Até que não haja mais recurso a tribunal nenhum, acabou. No caso do Lula, teria de ter uma decisão final do STJ. Eles ainda vão recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Portanto, nem Lula nem ninguém pode ser considerado culpado até que não haja o trânsito em julgado. Ora, se pergunta, como é que você pode executar uma sentença, seja de prisão ou outra qualquer, se a pessoa ainda não é culpada? Tanto matéria polêmica que no tribunal isso deu 6-5. 6 disseram que sim e 5 que não. Um dos que disseram que sim foi Gilmar Mendes, que pode mudar de lado, inverteria, mas disse que a Rosa Weber pode fazer o contrário, portanto mantendo 6-5. Acontece, Amanda, e agora vamos ao cerne da questão, depois desse preâmbulo explicativo, que em razão desse dispositivo constitucional, um ministro do Supremo pode sim conceder habeas corpus a uma pessoa presa por decisão da segunda instância. Isso já aconteceu, Reinaldo? Já aconteceu. O Ricardo, depois dessa decisão de 2016, o Ricardo Lewandowski, que votou contra a prisão depois da segunda instância, concedeu uma liminar, e o próprio Gilmar Mendes, que votou a favor, também concedeu. Então, note, esta prisão que será fatalmente decretada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai sim parar no Supremo, não tenha dúvida disso, na forma de um pedido de habeas corpus. Aí os outros juízes não podem pedir a prisão preventiva do Lula? Até podem, desde que haja motivos para isso. Boa noite, Reinaldo. Por que você diz, Reinaldo, que o Lindbergh Farias deve renunciar? Olha, Boris, disse em razão da questão que você colocou há pouco, né? Os petistas, alguns deles, estão pregando abertamente a violência.
O Lindbergh é um deles. Discursando a militância, ele afirmou que o PT não tem de ficar nos limites institucionais. Bom, quem não fica nos limites institucionais, então está indo para os não institucionais. O que é não institucional? Eu pergunto ao senador Lindbergh Farias se ele está dando início à luta armada no Brasil, se ele está dando início ao quebra-quebra, se ele está dando início à pauleira, ao confronto físico. O que é que ele quer dizer com isso? O curioso é que esse tipo de coisa, em vez de ajudar o Lula, esse tipo de radicalismo bocó, né? Porque o Lindbergh Farias, no máximo, ele luta contra o excesso de botox. Ele nunca pegou em arma na vida. Não é? Se ele quer romper com a institucionalidade, então ele tem que entregar o salário de senador, ele tem que entregar todos os funcionários que o Senado paga para ele tem que entregar o apartamento funcional em que ele mora, ele tem que entregar a imunidade parlamentar, porque a imunidade parlamentar que ele tem é fruto da institucionalidade. E por isso ele pode falar as porcarias que ele anda falando por aí, incitando sim a violência. Ainda bem que ninguém dá bola para Lindbergh Farias faz tempo. Não é? É um falastrão, é um fanfarrão. Não é? Agora, esse tipo de coisa, em vez de ajudar o Lula, prejudica. Veja o caso tomado agora pelo juiz que resolveu recolher o passaporte de Lula. Atenção, de todas as ações penais que há contra Lula, e eu peço licença aqui para estender rapidamente, de todas as ações penais que existem contra Lula, esta dos caças é a mais aloprada, é a mais maluca. Esse é um assunto que eu conheço bem, porque eu acompanho a questão dos caças desde quando o governo Fernando Henrique tentou comprar os caças e não conseguiu porque não havia condições econômicas para isso. A interferência do Lula nessa questão do Gripem foi inferior a zero. Isso é pura conversa mole. Ah, está dizendo que o Lula é inocente e não é culpado de um monte de coisa. Ontem foi condenado sem prova, há outras coisas. Neste caso não tem nada. Vai o juiz e resolve recolher o passaporte dele. Por quê? Ameaça de fuga? Qual é a questão? Ah, porque na internet se diz que ele poderia pedir asilo à Somália, o que é de uma estupidez sem limites. Então o que a gente tem hoje é o seguinte, gente responsável, como esse Lindbergh Farias aí, né, que fala essas coisas, como a Gleisi Hoffmann, e por outro lado, juízes que entraram no clima da internet. Juiz não pode entrar em clima de Facebook. Juiz não pode julgar pelas redes sociais. Juiz não pode julgar pelo disque-disque. Juiz não pode julgar pelo abafa. Juiz tem que julgar com base no que está na lei. Se nós não tivermos a lei como instrumento, então a gente tem o porrete do Lindbergh. Mas eu estou pedindo, inclusive, que o Lindbergh renuncie justamente porque eu sou contra a lei do porrete. E que os juízes parem de tentar fazer justiça com a própria toga e se atenham à Constituição e aos códigos legais. É o que eu tenho a dizer, deixando um beijinho para todos neste feriado de São Paulo, cujo lema é non ducor duco. Não sou conduzido, mas conduzo. É isso aí. Obrigada, Reinaldo. Bom descanso. Agora é bom você descansar um pouquinho.